Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Obrigado pela sua interação, sua opinião, seu comentário. Nos conte de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste, participe do chat ao vivo e, claro, veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Após mais de 30 anos de espera, gente, as famílias de Alcântara, que foram remanejadas para a criação do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, na década de 1980, começam a receber seus títulos de propriedade. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de entrega de títulos de propriedade de terras em Alcântara, no Maranhão. O evento aconteceu no próprio Centro de Lançamento de Alcântara, instalação da Força Aérea Brasileira de Lançamento de Foguetes Científico-Tecnológicos. 125 famílias foram beneficiadas com a regularização das propriedades, regularização promovida pela Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério da Economia, em conjunto com o Comando da Aeronáutica. Não existe preço por estar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu, disse o presidente Bolsonaro. Estou há 2 anos e 1 mês no governo. Acabaram as notícias de invasões do MST. Alguém tem notícia de invasão do MST? Tão comum em anos anteriores? As raras que tiveram, menos de 10, em poucos dias ou horas, deixaram de existir. E como é que a gente combate, como é que nós combatemos a invasão de terra, que todo mundo que tem uma propriedade não quer que ela seja invadida? No caso específico, no dia de hoje, concedendo o título de propriedade àqueles que têm posse. Não adianta você fazer um plano de reforma agrária e não dar um papel no final para mostrar para que o proprietário possa dizer o seguinte: eu vou trabalhar essa terra, o que eu fizer nela vai ficar para os meus filhos e meus netos. Não existe preço por estar em suas mãos um título de propriedade, para dizer que é seu, eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu. E nós estamos agora entrando neste seleto grupo que trata de lançamentos. Então, tudo que fazemos no Brasil tem um passado, tem um meio e tem um fim. E isso tudo passa por cada um de nós. Então, prezados amigos, moradores aqui de Alcântara, que recebem agora, além do título de propriedade de 15 hectares, também um título de uma posse de uma área urbana de 1.000 metros quadrados com uma residência. Parabéns a vocês. Vocês esperaram, em grande parte, mais de 30 anos, quase metade da minha idade. Realmente parecia que esse dia não ia chegar. Agradecemos a Deus, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ficou em Brasília, e a todos que trabalharam nesse projeto. E na mesma oportunidade, o presidente falou com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial deve voltar a ser pago já em março. Sem informar o valor, Bolsonaro disse que o benefício terá duração de 3 ou 4 meses. O presidente pontuou que o auxílio emergencial não pode ser permanente e que não basta o pagamento do benefício. Na sua visão, o comércio tem que reabrir. Eu convidei a mesa para a ocasião da assinatura. O povo americano, eles são realmente voltados para o interesse de sua nação. Muda governo, pouca coisa muda. Acredito que todos os acordos que assinamos com o governo Trump são mantidos com o governo Biden. Acredito nisso aí, porque afinal de contas, todos nós ganhamos. Não é apenas o americano, é o Brasil também. Ficamos 20 anos aguardando o momento para botar para frente o Centro de Lançamento de Alcântara. Foi feito em 2019 com a assinatura e depois, com o acordo da Câmara,
através da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cujo presidente era o deputado Eduardo Bolsonaro, e agora estamos com uma realidade aqui. Isso aqui realmente nos coloca no seleto grupo dos lançadores de satélites. Plano emergencial, o senhor fala que não pode ser eterno? Comenta, presidente, por favor. Eu achei que você responder para você, você já respondeu. Eterno é aposentadoria, tá? O BPC, tá? E é uma questão emergencial, porque custa caro para o Brasil. É um endividamento enorme para o Brasil. Está quase certo, né? Não sabemos o valor, com toda certeza, com toda certeza, pode não ser, né? A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. Caso contrário, se nós endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito, né? E daí a inflação vem, a dívida já está em 5 trilhões de reais, daí vem o caos. Ninguém quer isso aí. Salve. Veio agora para entrega de títulos, anunciou outra entrega ainda possivelmente para esse ano e mais a agência da Caixa Econômica também. Uma agência, conversei com ela só. A agência é diferente do Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Troquei mensagem com o Pedro Guimarães, porque ele está abrindo quase 80 agências agora, nesse primeiro semestre, para cidades com mais de 40 mil habitantes. Aqui tem em torno de 25 mil. E só tem uma agência da Caixa e outro banco particular. Foi perguntado em mensagem se cabia uma agência da Caixa, porque ela tem um papel social enorme, diferente do banco particular ou até em parte o Banco do Brasil. Ele falou que podia sinalizar, que era um pedido aqui do senador e dos deputados federais que estão me acompanhando. Ok? Ok, presidente. Obrigado. Foi um prazer. O Senado recebeu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi prestar esclarecimentos sobre a gestão das ações durante a pandemia. Eduardo Pazuello foi convidado por senadores para explicar as dificuldades que o país tem enfrentado para agilizar a imunização da população contra a Covid-19 e indicar quais medidas estão sendo adotadas pela pasta para promover a vacinação em todo o país. O Senado que aprovou o projeto de lei que proíbe que governos estaduais e municipais desativem hospitais de campanha usados no combate à Covid-19. A desativação de hospitais de campanha enquanto a vacinação contra o coronavírus não estiver disponível nas cidades onde foram implantados está proibida. O projeto de lei da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, tem o objetivo de evitar a falta de assistência à população, já que vários hospitais foram desativados em plena pandemia. Hospitais de campanha são estruturas temporárias empregadas em situações de emergências de saúde pública. A redação do projeto estabelece que os hospitais de campanha somente poderão ser desativados caso haja leitos disponíveis na central de regulação do estado ou do município, conforme parâmetros considerados seguros por especialistas ou quando mais de 70% da população estiver vacinada contra o coronavírus. É bom lembrar que a administração desses hospitais não é de responsabilidade do governo federal. A gestão ficou a cargo das secretarias de saúde estaduais e municipais, que receberam aporte financeiro do governo federal e cada um administrou da forma que o seu município, seu estado, necessitava. Quando menos é assim que a gente espera, né? O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Siqueira Júnior fez um questionamento que a maioria dos brasileiros faz. Tem que vacinar primeiro os presos? Por quê? O questionamento é, na verdade, uma crítica sobre o fato de que presidiários brasileiros terão direito a receber a vacina contra a Covid-19 antes da maioria da população. Segundo Siqueira, essa medida expõe um país desmantelado. Esse é um país desmantelado. Qual é a resolução? Tem que vacinar primeiro os presos? Por quê? Porque é o futuro desse país? Primeiro os presos? E meu pai? E minha mãe? E eu? Meu filho? Como faz? Não, vocês podem esperar. Os presos não, disse Siqueira.
O apresentador ainda questionou a ordem da vacinação, onde quem coloca a vida dos outros em risco ao praticar seus crimes deve ter prioridade na imunização, em detrimento de quem, mesmo tentando levar a vida dentro da lei, está sofrendo as consequências da pandemia. Isso é palhaçada, rapaz. Quer vacinar primeiro os presos do que o cidadão que está em casa? Tá nem aí para a sua vida. Aí vão me preocupar com quem está lá dentro? Problema de quem foi para lá. Ninguém convida ninguém para presídio, não. Eles vão porque querem, porque aprontam. Tem que cuidar do cidadão de bem. Que já está arrombado, concluiu Siqueira. E aí, concorda com Siqueira ou não? Resultado ruim teve o setor dos serviços em 2020. E que queda, gente? A conta do Fecha Tudo começa a chegar. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, a prestação de serviços recuou 7,8% em 2020 em comparação com o ano anterior, registrando o pior resultado para a atividade desde o início da série histórica iniciada em 2012. O resultado irrompe a série de 2 anos sem resultados negativos e é o pior registro anual desde 2016, quando a retração foi de 5%. Em dezembro, o volume de serviços prestados caiu 0,2% ante novembro, quebrando a sequência de 6 meses seguidos de alta. Para quem não sabe, as atividades de serviços são as mais relevantes para o resultado do PIB brasileiro e são responsáveis pelo maior número de empregos no Brasil. Segundo dados da pesquisa, 4 dos 5 setores aferidos pelo IBGE tiveram queda em 2020 na comparação com o ano anterior. A retração foi puxada justamente pelos setores mais ligados às atividades presenciais. Os serviços prestados às famílias recuaram 35,6%, enquanto atividades profissionais, administrativas e complementares registraram recuo de 11,4%. E o setor de transporte encolheu 7,7%. O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, afirmou que o principal impacto veio dos serviços prestados às famílias, que foi pressionado pela queda na receita dos restaurantes, hotéis, serviços de buffet e produção e promoção de eventos esportivos e atividades de ensino ligadas a cursos profissionalizantes, técnicos e autoescolas, por exemplo. A pandemia continua. As questões de saúde ainda não foram resolvidas, mas os resultados negativos da economia já podemos acompanhar de perto, né? É o fique em casa e a economia a gente vê depois. Estamos ainda no mesmo patamar, né? Já estamos na fase do fique em casa e a economia nós já estamos vendo. De Brasília, Andréia Luiza Matias. O PT está comemorando os 41 anos de fundação do partido e, em discurso no ato comemorativo, o ex-presidente Lula se voltou ao presidente Jair Bolsonaro. Lula atacou Bolsonaro dizendo que o governo estaria destruindo o país e que o PT, sim, tem um projeto para o país. Lula ainda conclamou a militância a ir para a rua. Precisamos despertar o povo desta anestesia coletiva que a sociedade foi tomada, manipulada pelos meios de comunicação. Segundo Lula, o povo brasileiro está precisando do PT mais do que em qualquer outro período histórico. O povo precisa se levantar, precisa brigar, disse o ex-presidente, querendo ver confusão nas ruas do país. E anunciou que assim que tomar a vacina, ele mesmo vai para as ruas. E quem apareceu para homenagear, inclusive, o PT, foi o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, por meio de mensagem nas redes sociais. Agora, Cuba, sim, precisa de uma revolução do bem ainda, né? E falando em revolução, o Fernando Haddad, que foi lançado por Lula, não é o candidato petista, pelo menos por enquanto, para 2022, ele entrou num atrito aí com um apresentador e os petistas ficaram assustados até com o quebra-pau virtual entre o apresentador Diogo Mainardi e o petista Fernando Haddad, que foi chamado por Mainardi de poste de ladrão. Ao questionar isso, conversa, tete a tete. E ele foi questionado, o Haddad, se será mesmo candidato de Lula. E Haddad tentou manter a calma e se voltou para Sérgio Moro ao responder: Mainardi, seu herói será desmascarado, disse o Haddad ao Diogo sobre Sérgio Moro, que entrou também na conversa. Bem, dias quentes nos debates, com uma antecipação à eleição,
de 2022, a eleição como poucas vezes vimos na história do Brasil. 2021 é um ano que promete muito, hein? Enquanto sem Rodrigo Maia para atrapalhar, a Câmara volta a mostrar serviço, como disse o jornalista Alexandre Garcia. Maia, que foi convidado a se filiar ao PSDB e também agora no MDB, gente, como convidado de Renan Calheiros. Aliás, Renan, que perdeu a mãe nesta semana. No ninho tucano, porém, as ambições de João Dória e de Rodrigo Maia parecem estar implodindo o partido. E por isso agora tem rebelião, isso mesmo, tem rebelião contra Dória no PSDB. Uma comitiva de deputados do PSDB esteve em Porto Alegre para um lançamento informal do nome do governador gaúcho Eduardo Leite à presidência em 2022. A resposta é direta a Dória, por ele querer que o PSDB adote uma postura mais dura e de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e contra Dória como presidente também, a rebelião contra Dória como presidente do partido a partir de maio. A repercussão negativa e a rebelião fizeram com que os aliados de Dória recuassem na estratégia de tentar interferir na sucessão tucana. Parte dos deputados do PSDB resiste à ideia de assumir agora um discurso de confronto ignorante e aberto contra o Palácio do Planalto. Mas João Dória não está nem aí, não se aquieta. Ele afirmou: chega de PSDB no muro, reafirmando a decisão de colocar o partido para fazer oposição ao governo federal. Onde foi parar essa turbulência tucana foi a uma rebelião. E aonde ela vai parar ainda, tem muita coisa para rolar. Muitos capítulos nessa novela ainda. E essa notícia de que a pandemia foi altamente lucrativa para estados e municípios, hein? Fecharam 2020 com o dobro de dinheiro em caixa, ou seja, se para os cofres do governo federal foi um desastre por conta dos gastos, estados e municípios tiveram, uma ótima colheita. E ainda tem gente pedindo o que o governo federal fez para enfrentar a pandemia. Apesar da pandemia do novo coronavírus, estados e municípios fecharam 2020 com quase o dobro de dinheiro em caixa em relação ao ano anterior, segundo dados do Tesouro Nacional e do Banco Central. De acordo com as duas instituições, o saldo de estados e municípios passou de 42,7 bi em 2019 para 82,8 bilhões no fim do ano passado, quase 100%, uma alta de 94%. Trata-se da maior disponibilidade de caixa para prefeitos e governadores em ao menos 19 anos, ou seja, desde 2001. Segundo o presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o Rafael Fonteles, esse fôlego ocorreu graças a 3 eventos extraordinários: a transferência realizada pela União, pagamento do auxílio emergencial e a suspensão da dívida dos estados. E os estados, gostaram e querem mais. Por isso, 18 estados se uniram no início do ano já para pedir ao Congresso Nacional a prorrogação de medidas econômicas para o enfrentamento da segunda onda da pandemia. E levando em conta as crises, não é? Os desvios, os problemas nas compras de respiradores, por exemplo, o superfaturamento, você concorda com esse pedido? Economistas e o próprio Tesouro Nacional alertam que, apesar do alívio momentâneo no caixa dos estados e municípios, esses governos têm registrado piora na contabilidade nos últimos anos. O cenário tem forte relação com o aumento das despesas, com o funcionalismo público, por exemplo, o que reforça a necessidade de reformas estruturais. Mas veja só, brasileiro, some-se a isso as despesas e mordomias de sempre, não é? Que vão desde os governos, o poder executivo, até o legislativo, as assembleias dos deputados estaduais. E para citar isso como exemplo, neste caso das assembleias, há uma coisa que ninguém fala: o quanto elas gastam. Estão todas quietas, escondidas, a mordomia correndo solta. Só para contribuir para mostrar o poder dessa gastança, pegamos os dados de 2018 aí, dados divulgados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Em 2018, os dados mostravam
a gastança das Assembleias Legislativas Estaduais em 2017, o que certamente em números atuais deve ter subido muito. Pegando alguns dados disponíveis também, a grosso modo, trazendo para esse momento, podemos dizer que num compilado geral, atualizando esses dados dessa pesquisa de 2018, em 2020, as Assembleias Legislativas Estaduais tiveram uma despesa total aproximada, em um ano apenas, de 13 bilhões de reais, com 1.059 deputados estaduais nas 27 unidades da federação. Em um ano, 13 bilhões de reais. Povo de Minas Gerais. Como explicar uma Assembleia de 77 deputados estaduais de Minas que gasta mais de 1,5 bilhão de reais? Minas Gerais. Como foi em 2019, por exemplo? São Paulo, cerca de 1,5 bilhão por ano, com seus 94 deputados estaduais. Amapá, estado com tantos desafios, gastando perto de 200 milhões de reais por ano com seus deputados estaduais, e é considerada uma das assembleias que menos gasta no país. Mas olha o nível do desafio do povo do Amapá para gastar 200 milhões de reais com seus deputados estaduais todos os anos. E somando as despesas das assembleias estaduais com as despesas da Câmara dos Deputados Federal e do Senado Federal, são consumidos todos os anos mais de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. Pessoalmente, como brasileiro, ficaria muito feliz em saber que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, na Câmara e no Senado, têm ou vão ter ou terão a coragem necessária para diminuir o custo desse Congresso, considerado o segundo mais caro do mundo, como foi constatado em 2018. Ficaria ainda mais feliz em saber que tem presidente de assembleias estaduais com coragem para cortar de verdade as despesas gigantescas. Não faz de conta para aparecer na mídia. Não é porque a lei diz que o legislativo pode consumir até tanto por cento do orçamento do município que a gastança imoral e fácil do dinheiro público está liberada. E esse negócio também de pedir dinheiro a mais do que gasta, porque tem orçamento, tem o percentual que o legislativo pode chamar, a Câmara dos Vereadores também, aí os presidentes, a direção das casas, pedem mais dinheiro do executivo do que necessariamente a gastança comprometeu. E aí chega no final do ano, fazem aquela publicidade, um cheque gigantesco impresso, ou a Assembleia Legislativa do Estado devolveu o dinheiro porque economizou. Pura demagogia. É preciso ter vergonha na cara e respeito ao dinheiro público. Só que pergunto, você vê isso no seu deputado, aí da sua região, do seu estado? Ouviu falar algo real e além da publicidade enganosa sobre cortes relevantes, verdadeiros e permanentes de gastos no seu estado? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, em Amazonas. Faltou oxigênio aí. Mas não faltou dinheiro para a Assembleia do Amazonas, a última colocada no ranking de transparência dos poderes legislativos estaduais. 24 deputados custam mais de 250 milhões de reais por ano. Alguém ouviu falar em corte de despesas na Assembleia do Rio Grande, Alagoas, Espírito Santo, Bahia? Para isso também servem nossos impostos. Compre um carro e pague o dobro, compre a gasolina e pague o dobro, a conta de luz pague o dobro, a água pague o dobro, o alimento pague o dobro. E assim consumimos boa parte da nossa vida, dos nossos dias, trabalhando para sustentar uma tropa. Do quê? Uma tropa que se ofende quando dados como aqui citados são expostos e acham que isso é bater
nos políticos e na democracia, enquanto o povo apanha dia e noite. Depois do seu retorno do Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro ainda teve disposição para fazer mais uma live, a tradicional live de quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Bem, a Câmara aprovou a autonomia do Banco Central, projeto que veio do Senado, e como foi acordado alguns vetos, que eu não tomei conhecimento ainda, a semana live de quinta-feira eu espero tratar aqui da autonomia do Banco Central e prós e contras isso daí. Preço dos combustíveis. Não vou negar informações para vocês. Final de janeiro tivemos 7 centavos no preço do diesel. Na segunda-feira última, mais 13 centavos. E parece que vão ter mais reajuste ainda, porque o preço do petróleo está subindo lá fora e o dólar não cai no Brasil. O que eu estou fazendo da minha parte? Ali temos impostos federais, estaduais, além de margem de lucro dos donos de posto, bem como o lucro também, né, das distribuidoras. Então tem 4 agentes. Tem um preço do combustível e tem 4 pessoas ali no cangote do dono de caminhão. Dá o telefone celular aí. Você tem uma conta de R$200, por exemplo, o telefone celular teu, R$200 no final do mês. Cada estado é diferente do outro. Você sabe quanto está pagando de ICMS? Eu acho que você não sabe. Então procure saber. Vamos ver se a gente consegue fazer o levantamento aqui para mostrar em alguns estados do Brasil quanto você paga de ICMS no teu telefone. Então você vê aqui, a União, governadores, prefeitos, nós arrecadamos muito, nós todos arrecadamos muito. Onde nós pretendemos ver isso aí? A reforma tributária. Ela vai conseguir chegar ao final desse ano? Não sei, espero que sim. Foi tentado, enquanto eu era deputado, foi tentado fazer isso, nunca se conseguiu. Quando muito, se botou remendos nessas questões. GM, eu anotei aqui, fugiu daqui, a GM vai investir, né, 10 bilhões de reais no Brasil, em São José dos Campos e São Caetano do Sul. Então esse é sinal de confiança aqui no Brasil. É sinal que estamos fazendo a coisa certa, com responsabilidade. Não pode, quando se fala em discutir por mais alguns meses, né, poucos meses, a prorrogação do auxílio emergencial, o mercado fica aí se comportando dessa forma que está aí. Nós sabemos que, falando em auxílio emergencial, é endividamento, sabemos disso. E vamos fazer as coisas com responsabilidade. Está a Câmara, está o Senado, a grande maioria, trabalhando nesse sentido, buscando uma maneira de atender, nesse momento difícil que o nosso povo ainda se encontra, com a medida emergencial. Emergencial, não é vitalícia. Porque se os problemas se agravarem com essa política de fica em casa, essa política de terror em cima de todo mundo, se o Brasil nada produzir e começar aí a ter dificuldades, né, o que pode acontecer no Brasil? Dá para imaginar? Eu não vou falar, nem vou desenhar aqui. Dá para vocês imaginarem ou não? Não tem a história, o presidente perde, como alguns idiotas acham aí que, o impeachment, você quer botar quem no meu lugar? Me aponte quem é e manda ele se apresentar aqui para ele ver o que ele faria do que nós fizemos, ou estamos fazendo até o momento. Vai lá para o Pingo nos Is para ouvir os comentários finais. Os comentários finais. Ô Vuduzinho, você mexeu. O Vuduzinho dando alteração aqui, pô. Tá todo de preto. Se tu aparecer aqui, vou pensar que é o Zé do Caixão em miniatura. Tá mexendo com o cachorro. Confira agora reflexões emocionantes no canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção. Clique em Seja Membro para apoiar este trabalho e que Deus abençoe a você e a sua família.